Já estamos conectados com Deus agora nesse momento, já estamos conectados uns com os outros de forma digital e conectados com Deus. E vamos aprofundar essa conexão com o Todo-Poderoso. Você quer aprofundar a conexão com Deus? Então, me acompanhe na jornada de crescimento espiritual. Você que é novo no canal, bem-vindo a esse canal, um canal simples, singelo, mas que tem um conteúdo de espiritualidade, um conteúdo de fé cristã e que tem como objetivo glorificar a Deus e promover o crescimento espiritual. Esse é o meu objetivo aqui no canal, tanto na minha comunidade, porque eu pastoreio uma comunidade de fé, quanto aqui no canal. O meu objetivo de vida, o meu objetivo ministerial, pastoral, é promover o crescimento espiritual. Então, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu estou falando diretamente do município de Pinheiro, Maranhão. Esse cenário que você está vendo é a sala da casa pastoral, onde eu moro. Amém? Aqui está a janela com a cortina, atrás você está vendo um televisor, uma TV, amém? E eu estou aqui na sala da casa pastoral, ministrando a palavra de Deus, amém? E eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Eu peço por gentileza para você abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 17. Esse texto eu ministrei no culto de hoje pela manhã, no culto das 8 horas da manhã, culto da família na minha comunidade de fé, e eu quero compartilhar com vocês de forma resumida. Eu vou explicar para vocês o que eu expliquei para as minhas ovelhinhas no culto de hoje pela manhã. Amém? Profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 17. Me acompanhe. Todas as nações são insignificantes diante dele. Deus é tão grande que as nações diante dele são insignificantes. Nada mais significa para Deus do que o poder, a grandeza que ele tem, o amor que ele tem, as suas virtudes. Essa é a riqueza de Deus. São os seus atributos, aquilo que ele é. Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é amoroso, Deus é o próprio amor. Então as virtudes de Deus, os atributos de Deus são a sua maior riqueza. Então quando Deus olha para as nações, ele vê insignificância. Quando ele olha para os homens que se acham poderosos, para as autoridades políticas, para os reis, para os príncipes e presidentes que se acham superiores, que se acham poderosos, Deus, ele não vê nada mais do que um mero mortal, nada mais do que um ser insignificante, porque é isso que todos os homens são. Diante de Deus, ninguém é poderoso. Diante do Criador, ninguém é forte. Todos nós somos insignificantes diante do Criador, diante do Todo-Poderoso. O texto vai dizer que nós somos como gafanhotos. O texto vai dizer que nós somos tão insignificantes que somos como gafanhotos, de tão pequenos que somos. Então veja só o que diz a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 17. Todas as nações são insignificantes diante dele.
Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Presta atenção na palavra. O texto de Isaías 40, versículo 17 diz que todas as nações são insignificantes diante dele, diante de Deus. Porque só Deus é grande, só Deus é poderoso. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Aqui Deus está se referindo às nações idólatras, às nações que deixam de adorar o Criador para adorar a criatura, para adorar apenas objetos. E Deus está nos revelando, nos ensinando que a nação que faz isso é uma nação insignificante, idólatra. Para Deus, a nação que tem importância é aquela nação que reconhece que Ele é o Criador, que Ele é o Todo-Poderoso, que dá glória ao seu santo nome. Então o texto vai dizer: todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Deus considera as nações menos do que nada, algo inútil. Isso para as nações que se exaltam, para as pessoas que acham que são poderosas, para os líderes que se acham poderosos. Deus diz: Ele as considera menos do que nada, algo inútil. E o texto continua dizendo: quem podeis comparar a Deus? Quem? Quem que nós podemos comparar a Deus? Você pode comparar Deus com alguma coisa desse mundo? Não. Não podemos comparar Deus com nada desse mundo. Deus é incomparável. A figura, que figura ele se assemelha? A que figura Deus se assemelha? Na verdade, Deus, ele é incomparável e não podemos comparar ele com nada e com ninguém, porque ele é o poderoso Criador do universo. O texto pergunta: a que figura ele se assemelha? Verso 19: há um ídolo que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele, Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Você vê que, diante de Deus, todos nós somos insignificantes, somos pequenos, somos como gafanhotos, tão minúsculos, tão pequenos, tão insignificantes. Então veja só, diante de Deus, todos os moradores da terra são como gafanhotos. É por isso que nós, criaturas de Deus, nós temos que nos humilhar perante Ele e não nos exaltar. E não achar que somos poderosos. Poderoso é só Deus. Reconheça que a grandeza, reconheça que a soberania, que o poder pertence unicamente a Deus. Unicamente a Deus. E a mais ninguém. Somente ao Todo-Poderoso. Então ele considera os moradores da terra como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Ele é o que reduz os príncipes, as autoridades, os líderes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Ele é o que reduz os príncipes a nada
e torna inúteis os juízes da terra. Versículo 24. Mas mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles. Então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Então você vê que a palavra de Deus está nos ensinando que Deus é incomparável e não pode se assemelhar a nada do que existe nesse mundo, nessa terra. Não podemos comparar Deus com nada, porque não existe nada nesse mundo o qual possamos olhar e dizer: esse se parece com Deus, esse é igual a Deus, esse se assemelha a Deus, porque Deus é incomparável. Incomparável. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que nós fomos dotados de inteligência, sabedoria, capacidade intelectual, mas isto não significa que somos iguais a Deus. Negativo. Não existe ninguém igual a Deus, ninguém que se compare a Deus, ninguém que tenha capacidade de poder debater com Deus, de poder desafiar a Deus. Nem mesmo o Satanás tem poder para desafiar a Deus, porque o Satanás, o maligno, ele era um anjo que caiu de sua posição angelical e tornou-se demônio, tornou-se o diabo. Mas ele não é Deus. Satanás não é Deus e muito menos um Deus menor. Ele é apenas uma criatura que deve se submeter a Deus. O maligno não tem poder nenhum de bater de frente com Deus, de desafiar o Criador do universo. Nada e ninguém pode desafiar o Criador do universo. Nada e ninguém pode desafiar o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele conhece cada um de nós. Ele conhece nossas fraquezas, nossos medos. Ele sabe dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E se nós confiarmos nele e obedecermos a sua palavra e formos pessoas íntegras, ele vai agir e vai nos abençoar. Se você deseja ver Deus abençoando sua vida, abençoando sua casa, abençoando sua família, então creia nessa palavra, creia na grandeza de Deus, obedeça a palavra dele e ele vai agir na tua vida, porque não tem ninguém maior do que Deus. Ninguém. Deus é maior do que aquilo que nos amedronta. Você crê? Então, digita nos comentários: Deus é maior do que aquilo que me amedronta. Deus é maior do que aquilo que me amedronta. Ele é maior, muito maior do que possamos imaginar. Maior que os nossos dilemas, maior que os problemas, maior que as dificuldades, maior que os inimigos que se levantam contra nós. Deus é maior, é o soberano. E o texto aqui está provando isso. Olha o que diz mais aí na palavra. Isaías 40, versículo 19 diz, versículo de número 20: ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeis desde a fundação do mundo? Deus é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda
para nele habitar. Então, os deuses das nações não passam de madeira, não passam de barro, de porcelana, de gesso, mas o Deus da Bíblia é que é o Deus vivo, é que é o Todo-Poderoso. Ele é o único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Deus excelso, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos confins da terra. E aqui Deus ele continua. No versículo 22 está escrito: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Escute a palavra de Deus. Aqui é Deus falando através do profeta Isaías. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, ele sopra sobre eles. Então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Versículo 25 diz o santo: Com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? É Deus que está dizendo: Com quem me comparareis? Com quem me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Atenção, atenção. Sempre quando você passar por alguma dificuldade, levante os olhos para o alto. Veja a imensidão do céu, a imensidão da criação. E você vai ver, diante dos teus olhos, a grandeza de Deus. Você vai ver que há alguém que é maior do que aquilo que te amedronta. É maior do que aquilo que te que deixa você apavorado, que deixa você aflito. Deus é maior. Por isso que eu digo, escreva nos comentários: Deus é maior do que aquilo que me amedronta. Ele é maior. Ele é soberano. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, levante os seus olhos para o alto e veja a grandeza de Deus, o poder de Deus. Veja que Deus é maior. Lembre-se que há alguém que é maior do que os problemas que aparecem na sua vida, do que os inimigos que se levantam contra você. Deus é maior. E o texto diz, Isaías 40, versículo 26, Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? A resposta é: foi aquele que faz sair o exército das estrelas, segundo o seu número. Ele chama a todas as estrelas pelo nome. Aleluia. Glória a Deus. Em uma noite você vai para fora de sua casa e você olha para o alto e vê algumas estrelas. De repente você volta a olhar novamente, a observar o céu, e você vê mais estrelas iluminando o céu. De repente o céu fica estrelado em uma noite iluminada com a luz da lua e ali a luz das estrelas, porque a lua ela transmite a luz solar e ela brilha intensamente. E Deus chama as estrelas pelo nome e vão aparecendo uma por uma. E de repente você vê o céu totalmente estrelado. Essa é a grandeza de Deus. Isso mostra que Deus é quem governa o céu. É Ele quem governa a terra. É Ele quem governa todas as coisas. Deus é o soberano governante do universo. Nós estamos sob o governo de Cristo. É Ele quem governa todas as coisas. Basta lhe chamar uma estrela pelo nome e ela aparece.
Glória a Deus. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Então veja que esse texto aqui fala sobre a grandeza, sobre o poder que Deus tem. Confia em Deus. Essa palavra aqui é para fortalecer a nossa fé em Deus. É para que cresçamos espiritualmente. Cresça espiritualmente. Confia na palavra, tenha fé, porque Deus é grande, é poderoso e Ele vai agir em tua vida. É só você crer, é só você confiar. Amém? Eu quero orar por você. Eleve o seu pensamento a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, soberano Pai, Deus Criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo. Meu Deus, de eternidade em eternidade Tu és Deus. O Senhor é o único Deus que se assenta na cúpula da terra. O Deus que está assentado acima de tudo e de todos. Exaltado seja Deus. Aleluia. Meu Pai, neste momento de oração, eu intercedo pelos meus irmãos, pelos membros da minha comunidade, da IGC, da Igreja do Governo de Cristo. Eu intercedo pelas pessoas que fazem parte de outro ministério que estão acompanhando esse vídeo. Eu intercedo por todos que estão acompanhando a jornada de crescimento espiritual aqui no YouTube e estão orando todos os dias ao meio-dia. Ó Senhor, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe a família, meu Pai. Opera maravilhas, meu Deus. Faz aquilo, meu Pai, que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. Porque Tu és o Deus do impossível. E os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, porque o Senhor é grande. O Senhor fez o céu, fez a terra, fez o universo. E o Senhor governa todas as coisas, até as estrelas. Quando o Senhor as chama pelo nome, elas obedecem e aparecem e deixam o céu todo luminoso, todo estrelado, em uma noite enluarada. Ó Deus, como Tu és grande, como Tu és poderoso. Poderoso é o Senhor. Ah, meu Pai, derrama Teu poder e abençoe a vida dessa pessoa. O Senhor conhece a necessidade dessa pessoa. E eu peço, meu Pai, que a necessidade dessa pessoa seja suprida pelo Teu poder. Venha agir, meu Pai, com providência. E abençoe, Pai, abundantemente a vida dessa pessoa. Abençoa a família. Salva a família, Pai. Liberta todos os entes queridos, que sejam salvos e abençoados por Tua graça, por Teu poder, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por hoje é só. Até amanhã. Glória somente a Deus.